Olá, turma. Vamos lá, sexto ano. Dar continuidade à nossa aula aí, falando aí dos elementos e fatores naturais e fatores sociais que influenciam na construção e na modificação das paisagens, né? A gente já iniciou, falamos na outra aula, fizemos 3 exercícios, vamos dar continuidade para falar e fazer mais exercícios, ok? Então, vamos lá, passa aí para o seu livro, página 360. Vamos estar comentando sobre aquilo que a gente já viu e dando prosseguimento. Página 360, 360. Bom, vamos ler essa introdução aqui, só para a gente relembrar. Nós vimos que a paisagem ela pode ser mudada ou influenciada por fatores naturais, né? Aí vem alguns agentes que são internos e outros agentes que são externos, e nós vimos isso. Vimos que terremoto e vulcões, eles influenciam aí na paisagem, tendo origem interna, né, vindo debaixo da superfície terrestre, por isso que eles são chamados de internos. E nós vimos que tem alguns elementos da natureza que são externos, como o vento, água e a temperatura, que molda aí o relevo, que altera as condições, e são elementos naturais, são agentes naturais e que modificam a nossa paisagem. Vimos também esse trecho aqui, tá? Só para marcar aqui, esse é o trecho que a gente iniciou. Vimos também a questão dos fatores sociais, né? Que os seres humanos também transformam a paisagem. E isso pode ter diversos motivos, né? Diversas maneiras. O motivo principal é a necessidade que o homem tem, a necessidade que a sociedade tem. Então, por causa de suas necessidades, ou para suprir suas necessidades, o homem, o ser humano, a sociedade acaba transformando a paisagem, né? Ele vai lá e explora por uma necessidade, ele cria espaço para habitar, ele cria estradas para poder se locomover de uma região para outra, ele explora, né, por causa da sua necessidade de alimentação ou necessidade de construção, ou para produzir alguma coisa que a sociedade necessita. E nisso a paisagem vai sendo transformada, criada, transformada, modificada, por aí vai. E vimos um pouquinho sobre a questão da paisagem que modifica de acordo com a altitude, aqui como está aqui, ó. E para verificar isso, nós tivemos como exemplo um relevo que está aí como referência do Himalaia, né? Onde você percebe várias faixas por altitude, né? A partir do zero, como eu falei que a altitude é quando você verifica o tamanho ou a distância de uma área, a distância de algo no sentido vertical aí, você consiga partir do nível do mar, que tem o nível do mar como referência. Então, quando você verifica essa distância, né, a partir do nível do mar, de algo na vertical, você está verificando a altitude, né? Essa primeira linha vermelha que eu fiz aqui é o nível do mar e está indo por quê? Peraí. Vamos lá, peraí. Não está indo na marcação. Vamos continuar. Foi. Vamos ver se vai agora. Então, a partir daí, ó, não quer marcar. O que está vendo? Deixa eu ver aqui. O que houve? Não está marcando, mas tudo bem. Então, a gente tem aí essa marca aí que representaria o nível do mar, que é a base,
E não está marcando nada. Tá. Agora vai. Não. Sei que eu vou ver aqui que não está marcando. Vou tentar mais uma vez, se não marcar, a gente dá continuidade aqui. Mas tudo bem. Vamos fazer sem marcar mesmo. Deixa eu diminuir um pouquinho para a gente visualizar tudo. Então aí está um relevo, né? Que ele está medindo até 5.000 metros. Claro que passa daqui. A gente tem aí uma altura mais elevada. E em cada um desses níveis aí, ele está mostrando uma formação vegetal, um tipo de formação vegetal. A gente já até passou por aqui, mas como hoje a gente vai fazer exercício, a gente vai dar uma olhadinha novamente. Então, a gente tem isso tanto influencia na formação vegetal, quanto também no uso desse ambiente, que é o caso dessa parte de baixo aqui. Que essas marcas aqui são chamadas de curvas de níveis. Eles formam alguns terraços para poder construir em área, construir não, para poder cultivar em áreas de encostas e faz essas como se fossem degraus para que possa plantar e fazer cultivo nessa área. Então, nessa área eles têm um tipo de vegetação, num segundo momento tem outro, que aqui é uma floresta tropical, e vamos ver se aqui marca, uma floresta tropical, e vai modificando aqui na distância próxima de 4.000 metros. Eles têm aqui uma vegetação de conífera, né, que funciona como se fosse um tipo de pinheiro. Então vamos lá, para a gente adiantar, que eu não estou conseguindo marcar aqui, mas vamos falar aqui então. Nesse nível do mar, a gente tem terreno de porção inferiores das encostas do Himalaia, que comumente são utilizadas para a produção do arroz. Então, nesse primeiro momento, a gente tem o cultivo de arroz. Quando sobe um pouquinho mais, a 1.000 metros, a gente tem uma floresta tropical, né? Tem uma outra condição aqui, ó, nas áreas de menores altitude, a temperaturas e as condições da umidade permitem o desenvolvimento de vegetação típica de floresta tropical. Quando chega num nível mais alto, entre 2.000 e 3.000 metros de altura, a gente tem área um pouco menos elevada, desenvolve-se uma vegetação do tipo caducifólia, que solta suas folhas durante a estação do outono e do inverno. É um tipo de vegetação que durante um período do ano ela fica desfolhada, né? Ela é chamada de caducifólia, é como se fosse uma vegetação cujas folhas caducam, né? Ou seja, envelhecem e caem. E aí aquela formação vegetal fica totalmente desfolhada. E a gente tem mais acima, entre 3.000 e 4.000 metros, a gente tem como referência aqui os 4.000 metros, que é uma faixa de altitude elevada, de até 4.000 metros, e desenvolve-se as coníferas, vegetação do tipo pinheiro. Essa vegetação é encontrada no Himalaia. A vegetação de tipo pinheiro, a gente está vendo aqui o formato, né? Ela parece um cone, por isso que é chamada de conífera. E a formação vegetal se desenvolve antes dos picos nevados, são os prados e alpinos, né, que são pequenos arbustos, e o predomínio de plantas rasteiras. Então, os pequenos arbustos estão um pouquinho mais acima dos pinheiros. E por aí vai. E a gente tem a parte mais elevada, que é onde está coberta de gelo, que é no pico da cordilheira. Ali há neve e gelos eternos, ou seja, gelo que não se derrete ao longo do ano. Então, essa parte gelada é a região onde não desenvolve uma formação vegetal, por causa do gelo que cobre o solo.
Isso a gente viu e vamos fazer um exercício para tirar aqui um exemplo desse. Agora vamos para uma outra característica, né? A gente falou da formação vegetal e a formação vegetal depende sempre da questão do solo para se desenvolver. E aí a gente vai passar aqui o que é o solo, né? O solo, ele nada mais é do que a fragmentação das rochas. Então, a fragmentação das rochas pelo processo de intemperismo forma o solo. O que acontece? As rochas estão lá todas consolidadas, e aí, como tem a diferença, por exemplo, de temperatura, um momento está frio, um momento está calor, um momento está frio, um momento está calor. Essa alternância de temperatura, no período de calor, a tendência é que os corpos se dilatam. E no período de frio, a tendência é que os corpos eles se contraem, as massas, né, que tem aí na superfície terrestre. E aí, nesse período, quando está frio, ela contrai, quando está calor, ela se expande, ela se dilata, como se inchasse. Então, esse movimento de vai e vem acaba fazendo com que ela comece a se esfarelar. No momento que ela começa a se esfarelar, pode infiltrar água nas rochas, entre as rochas. E aí, a água entrando, já que a rocha é formada por minerais, né? Ela é formada por agregado de mineral ou de minerais. Ao entrar água nas rochas, ela vai alterando, pode ter uma reação química, e aí ela primeiro teve a reação física, que é aquela alternância de calor e frio, que aí ela se movimentou, né? Ela dilatou, como se estivesse inchando, e depois contraiu. E aí isso é um movimento físico, né? É um fator físico. E quando ela racha e entra água, e a água modifica sua composição, aí é uma reação química. Então, esses dois fatores que ocorrem vai fazer com que a terra, a rocha entre em processo de intemperismo. E aí, depois dela estar toda fragmentada, ela vai com o processo de erosão dela, das rochas, e que vem pelo intemperismo, ela vai formar aí o solo. Então, o solo tem esse processo. Vamos ler aqui para a gente acompanhar aqui. Ó. As rochas passam por um processo físico e químico de fragmentação provocados por agentes naturais, como a variação de temperatura, a água, o vento, as plantas e os animais. Existem outros fatores aí que contribuem. Esse processo recebe o nome de intemperismo. Com o passar do tempo, os fragmentos menores das rochas misturam-se com os restos de animais e plantas, criando uma mescla orgânica em que diversos tipos de animais e vegetais passam a viver. Então, nesse processo aí, primeira coisa, né? Aí aqui tem um exemplo, a gente tem aqui a divisão de 3 partes. E nessa divisão, a gente consegue aqui ver que a primeira a parte lá de baixo é onde está a rocha matriz, é a parte que ainda não passou por um processo de desintegração, essa parte aqui, ó. A gente tem, no caso desse aqui que está dividido em 3 partes, um segundo momento onde as rochas ainda não se fragmentaram totalmente, você encontra fragmentos de rochas maiores, mas ela já está se desintegrando, não está tão consolidada quanto a de baixo. E a gente tem a parte de cima, que é onde é formado, né? Depois de todo esse processo que ocorre o intemperismo físico, quando ela acaba se erodindo por causa da mudança de temperatura, depois a água infiltra nela e ela muda a sua composição, ela acaba tendo a reação química também, né? E tendo essa mudança, à medida que ela vai esfarelar, quando morrem animais ou quando aparece alguma parte orgânica que vai se acumulando ali, ela vai se juntando ali o solo e vai formando o solo com maior quantidade ou maior concentração de matéria orgânica. Né? Então, é a parte de cima, na camada mais perto da superfície,
o solo apresenta quantidades maiores de matéria orgânica e seres vivos. Depois de formar matéria orgânica, criar planta, aí essas plantas geram possibilidade de vir outros animais para se alimentar dessas plantas, depois vem outros animais que são predadores desses primeiros animais, e aí vai gerando um ciclo, né? E esses animais que vêm de outros lugares e que trouxeram aí, ou comeram, se alimentaram em outro lugar, também acaba trazendo, através do seu organismo, semente de outros, ou restos aí orgânicos de outros tipos de formações vegetais, e vai formando ali e modificando, diversificando essa vegetação. Então, a gente tem aí, em relação ao solo, a gente está aqui dividindo em três partes. Uma parte da rocha matriz, formada pela rocha matriz, a outra parte formada por rochas onde você encontra fragmentos maiores de rocha, né? Ainda tem grandes fragmentos de rocha nessa segunda parte, e a gente tem a parte que é a superior, que é mais perto da superfície, onde apresenta maior quantidade de matéria orgânica e seres vivos, ok? Principalmente matéria orgânica. Então tem esses três pontos. E a gente volta aqui se precisa. A gente tem aí, depois se preciso for, a gente volta de novo para falar aqui. Esse quadro aqui está mostrando o clima é um dos principais fatores que influenciam numa paisagem. E entre as questões que estão influenciadas, relacionadas aí à questão climática, estão as correntes marítimas, né? Essas correntes marítimas, elas têm dois tipos, as correntes quentes e as correntes frias. As correntes quentes, a gente tem aqui a linha do Equador, tem aqui o trópico de Câncer, trópico de Capricórnio, e entre essas duas linhas de trópicos é a área mais quente do planeta, ou seja, a zona tropical do planeta. E as outras áreas, à medida que se afasta daqui, ela vai ficando mais fria. Então, o que são as massas, as correntes marítimas? São massas de água que vêm de uma região mais fria, no caso das, no caso das correntes marítimas frias, elas vêm de uma região mais fria, então ela, devido à dinâmica do planeta e por causa dos ventos, ela acaba se deslocando, e aí quando ela vai para uma área mais aquecida, então como ela teve origem numa área fria, ela acaba sendo uma corrente que chega naquele lugar de forma mais fria do que as águas que estão naquela região. Então, isso faz com que ela modifique e altere também o clima naquela área. E quando a quantidade de água tem uma massa de água que por causa do movimento do planeta e por causa dos ventos, ela acaba se deslocando para uma área mais fria, como ela está saindo dessa área mais quente, ela é chamada de corrente marítima quente, ok? Então, as massas de água que se deslocam no meio dos oceanos, saindo da parte mais quente para as partes mais frias, elas são chamadas de correntes quentes. As que deslocam da parte mais fria para as áreas mais quentes são chamadas de correntes frias. Então, são as correntes marítimas. Se preciso for, a gente volta um pouquinho mais depois aqui, ok? Lembrando que isso tem a ver com a área do planeta, a área climática. Parte mais quente, próximo da linha do Equador, e as partes mais frias, à medida que se afasta da linha do Equador. Então, vamos para o nosso próximo ponto, para a gente fechar aqui. Um outro detalhe que a gente vai estar vendo hoje é a questão do El Niño. O El Niño é um fenômeno relacionado aí à questão climática e ao aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico. Então, ele é um dos fenômenos climáticos mais importantes do mundo, né, porque ele influencia o mundo inteiro. Deixa eu desmarcar que está errado aqui. Ficou ruim ali. Um dos fenômenos climáticos mais importantes do mundo, e ele está relacionado
com a dinâmica dos ventos e o aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Ele foi chamado de El Niño porque surgiu próximo do período de Natal, e em uma referência ao menino Jesus deram o nome de El Niño, que é o menino em espanhol, né? Quem descobriu esse fenômeno tinha sua língua de origem, falava a língua espanhola, né? Tinha como origem essa língua, e por ser próximo ao período do Natal, e aí em referência ao menino Jesus, que Natal é nascimento de Jesus, deu o nome de El Niño. Então, é um fenômeno climático, né, que está relacionado aí à questão da dinâmica dos ventos e o aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico. Então, quando ocorre o aquecimento além do normal nas águas do Oceano Pacífico, isso é chamado de El Niño, né? Não ocorre todos os anos, porque depende da temperatura ultrapassar aí os 0,5 graus Celsius de temperatura para ser chamado ou para ocasionar aí o fenômeno. Esse El Niño, qual é a influência dele no Brasil? Ele tem influência em todo mundo. A gente tem aí o mapa aqui, ó, mostrando. Ó, todas essas aqui são as referências da abrangência do El Niño. Isso aqui é o mapa mundi e está mostrando que tem em todo lugar, né? Cada lugar, ó, um lugar ele acaba apresentando uma característica seca, a outra fica mais quente, a outra é seco e quente. E no Brasil, qual a influência? O principal ponto para a gente ver aqui é que o efeito do El Niño no território brasileiro vai ser, de um lado, a diminuição de chuvas na região Nordeste e, de outro, o aumento de chuva na região Sudeste. Ok? E qual é a nossa atividade de hoje? Para a gente encerrar, que a gente já está com bastante tempo aí de gravação. Então, para a gente fechar a nossa gravação aí com a nossa atividade da folha que a gente envia, primeiro é qual a formação vegetal que ocorre numa região de altitude que está aproximadamente aí, ou próximo aos 4.000 metros de altitude. Essa é a referência, ok? Lá você vai encontrar coníferas, que é a vegetação do tipo pinheiro, ok? E a outra questão, tá? As duas outras questões estão relacionadas ao El Niño. Qual o efeito que o El Niño causa no Brasil? Então, no Nordeste, vamos para baixo, peraí. No Nordeste, ele vai causar a diminuição de chuvas no período em que ele está ocorrendo, ok? Nordeste vai ocorrer a diminuição de chuva no período do El Niño. E, no caso do Sudeste, vai ocorrer o aumento de chuva no período em que o El Niño está ocorrendo, ok? Então, opa, apagar aqui. Ok? Então, está respondido aí as três questões. A primeira vai ser a formação de conífera, onde você vai encontrar vegetação do tipo pinheiro. E a segunda é com a influência do El Niño no território brasileiro. No Nordeste, ele vai causar a diminuição de chuvas, e no Sudeste, ele vai causar o aumento de chuvas, ok? Então, estamos encerrados por hoje. Até a nossa próxima aula. Um abraço para vocês.